A vida do Rei Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história da vida do Rei Jesus. Esses livros foram escritos por 4 discípulos de Jesus que ministraram com ele durante o seu ministério terreno. O ministério do Rei Jesus. O ministério de Jesus está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que haja muitas outras coisas registradas nos 4 evangelhos sobre a vida e ministério do Senhor Jesus, João nos informa que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João capítulo 21, verso 25. O rei rejeitado. No que diz respeito à sua linhagem natural, Jesus nasceu como um judeu. Ele veio primeiro como rei ao seu próprio povo, os judeus, porém eles o rejeitaram. Ele foi questionado se ele seria ou não o rei esperado. Em Mateus capítulo 27, versículo 11. Ele foi acusado de ser Satanás e não Deus. Mateus capítulo 12, do verso 25 ao 28. Em dada ocasião, as pessoas tentaram tomar a Jesus e fazê-lo o rei à força, porque ele não estava estabelecendo o reino visível que eles desejavam. João capítulo 6, versículo 15. Somente uma vez houve uma aclamação pública de Jesus como rei. Foi quando ele entrou em Jerusalém durante os seus dias finais. Mateus 21, do verso 1 ao 9. Porém, as mesmas pessoas que honraram como rei naquele dia, logo se voltaram contra ele. Muitos daqueles que clamavam Hosana, Hosana, enquanto Jesus entrava montado em Jerusalém, foram os mesmos que estavam gritando crucificam apenas alguns dias depois. Eles ficaram desapontados porque Jesus não derrubou o governo romano e estabeleceu um grande reino terreno. Aqueles que anelavam a libertação da dominação estrangeira ficaram irados quando Jesus não estabeleceu um reino visível e terreno. Jesus não era o rei que os judeus haviam imaginado. Ele não aniquilou o Império Romano. Ele não estabeleceu o reino terreno esperado. Ele não atuou segundo eles pensavam que o rei deveria atuar. O que eles não compreenderam é que antes que Jesus pudessem firmar o seu senhorio exterior, primeiro ele tem que governar a fortaleza interna de seus corações. A maior necessidade do povo judeu não era a liberdade de Roma, porém o ser liberto das cadeias do pecado. A chave do reino de Jesus era o arrependimento, não revolução. Satanás tentou a Jesus para estabelecer um reino terreno e visível. Mateus capítulo 4, verso 8. Exatamente no fim do ministério terreno de Jesus, os discípulos desejavam ainda um reino terreno. Em Atos capítulo 1, verso 6. O reino de Deus, porém, não seria preparado nesse momento em forma visível. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João capítulo 18, verso 36. Assim, o Rei dos Reis foi rejeitado pelo seu próprio povo. Veio para o que era seu e os seus não o recebeu. João capítulo 1, versículo 11. Somente umas poucas pessoas reconheceram a Jesus como rei. Natanael, um de seus discípulos, foi um desses. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, verso 49. Porém, a estes que aceitaram Jesus como rei, uma relação especial foi adicionada, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Tudo na vida é baseado em interrelacionamento. Não é o que você conhece que é mais importante, porém é quem você conhece. Não é o que nós sabemos sobre a Bíblia ou sobre o cristianismo que nos assegura o acesso ao reino de Deus. É quem nós conhecemos. Você deve conhecer o Rei dos Reis. No capítulo 4, nós vamos falar sobre as chaves do reino, onde você vai aprender como se manter a sua residência no reino de Deus.